Salve, salve família vascaína, eu sou o Charlier e você está no canal RJ Vascaíno para mais um giro de notícias do nosso gigante da colina. Depois da vinheta tem notícia. Muito bem, família vascaína, voltamos aqui em definitivo para falar de Vasco mais uma vez, tá? O Vasco aí que enfrenta amanhã, né, o Operário do Paraná, tá? De Ponta Grossa, pela Copa do Brasil, tá? O jogo vai acontecer às 16 horas amanhã e nós sabemos que o Vasco tá com, né, seus problemas, tá? Que o time do Vasco é um time limitado, né? Nós vamos ficar aí com um time limitado até o final, pelo menos, né, da temporada, né? E eu tô confiante aí que o Vasco vai fazer aí, né, um bom jogo e mais também pelo Verratti, né? Porque eu sei que só da gente ter um homem gol ali, tá? Já dá para ter aí uma esperança ali que é um jogador que precisa de uma bola ali para guardar e a gente sabe, né, o Verratti faz, embora o time seja não seja não esteja à altura do Pablo Verratti. E também o Vasco já esteve pior, né? É um time limitado, mas já esteve pior e nós sabemos bem, né? Não faz tanto tempo assim, né? Do ano passado e retrasado nós passamos mal aí, tá? O Vasco está mal, mas tivemos aí piores já. E dito isto, o Vasco continua, tá, em negociação aí com o Fernando Diniz e amanhã, né, se tudo transcorrer aí bem aí, o Vasco o Pedrinho ele vai ter aí a reunião com o Fernando Diniz para negociar, né, para dar início aí, né, as negociações aí formalmente, né? Tanto é que o Vasco viajou e o presidente Pedrinho não, ele ficou no Rio justamente para ter essa reunião com o Fernando Diniz e começar aí as negociações. O que acontece? Dessa vez, tá? O Vasco tá ali, vai negociar com o Fernando Diniz, tá? Caso não dê certo, o Vasco não vai ficar a ver navios caso o Fernando Diniz não aceite, né, a proposta do Vasco, porque vai ser feito igual com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, o que o Vasco fez? O Vasco foi para cima do Renato Gaúcho como plano A. O Vasco não se resguardou. O Vasco foi para cima do Renato Gaúcho, não, ele vai aceitar. E deu com uns burros na água. O Vasco não o Renato Gaúcho não aceitou. Tá? Por quê? O Pedrinho tem que entender que o Vasco é o Vasco, beleza. Só que economicamente, financeiramente, o Vasco está sem poder aquisitivo para convencer alguém. Tá? Apresentou a proposta para o Renato Gaúcho, né? O Vasco, com certeza, né, disse que não tinha grandes pretensões pelo elenco. O Renato Gaúcho com certeza ia pedir jogador. Pedrinho disse que não ia fazer loucura. Renato Gaúcho saiu fora e o Vasco, como não tinha um plano B, trouxe o que tinha. Quem? Carille. E o que aconteceu? O que aí não é novidade para ninguém. Dessa vez, o Pedrinho ali disse que ele colocou o Felipe, já vai comandar o Vasco ali na beira de campo contra o Operário, tá? Amanhã às 16 horas, lá no Paraná. Se a reunião amanhã não der certo com o Fernando Diniz, vamos supor que o Fernando Diniz não aceite, o que pode acontecer, ainda mais, né, na situação que o Vasco se encontra, tá? É mais provável dar errado do que dar certo. O que acontece no Vasco ultimamente é surreal, é isso mesmo, tá? Vamos supor que ele não aceite a proposta do Vasco. O Vasco está resguardado porque tem o Felipe ali como interino, entendeu?
O Vasco não vai ficar sem treinador, tá? O Vasco não vai sair desesperado atrás de qualquer um, igual aconteceu com o Fábio Carille. Agora, se não der certo com o Fernando Diniz, tem o Felipe ali já, entendeu? Que conhece do Vasco, sabe, tem a identidade de Vasco da Gama, tá? Aí nós não vamos ficar ver navios, né? Igual com Renato Gaúcho. Só para esclarecer, deixar bem claro essa situação para vocês, porque o que acontece agora sim, tá feio, o Vasco fez isso, deveria ter sido feito desde o Renato Gaúcho, cara. O que acontece? Foi com o Renato Gaúcho, o Vasco hoje é outro, cara. O Vasco é outro no momento. Infelizmente, esse outro é um Vasco fragilizado, tá? Um clube do tamanho do Vasco, sem poder aquisitivo, tudo bem, o nome do Vasco é muito forte. Só que não adianta, cara. Se isso aqui, ó, não tiver isso aqui, pode ser o clube no mundo que for. Se o Real Madrid, o Barcelona lá não tiverem dinheiro, cara, não tiver poder aquisitivo para contratar, cara, não vai ser, o Barcelona tem dinheiro para pagar, não. Então o cara não vai, não adianta. E esse é o cenário do Vasco hoje. O Vasco hoje tem nome, tá? O Vasco hoje sobrevive mais por causa da sua história, do seu passado. E é isso que mantém o Vasco de pé. E a sua fiel torcida, né? Que torcida mais apaixonada, torcida mais apaixonada e mais enganjada por um clube de futebol, cara, eu não vi até hoje, pelo menos não no Brasil, cara. O que a torcida do Vasco faz é surreal. O time que já passou, né, um clube que já passou por tantas tempestades, cara, né, e nós sabemos bem, não preciso nem falar aqui, e tá até hoje aí, a torcida ali não larga de jeito nenhum, cara. Pô, cara, digo mais, cara, o dia que isso vai acontecer, tá, nos organizarmos, o dia que o Vasco pegar ali uma gestão, o Vasco pegar ali, chegar um investidor e o Vasco começar, cara, a fazer ali um trabalho de campo ali, nossa, cara, quando eu tiver poder aquisitivo para contratar quem quiser, né, o treinador que quiser, cara, as glórias, o Vasco que eu conheço, o Vasco que eu conheço de fato, vai voltar, e eu posso afirmar para vocês que nunca viram um título do Vasco, tá, ou que já viram e não há muito tempo não vem título do Vasco, né? Cara, vai ser um Vasco avassalador, tá? Então isso aí, pessoal, esse foi um vídeo breve só para explicar mais, tá? A questão ali passar o informe de que o Vasco joga amanhã às 16 horas lá no Paraná pela Copa do Brasil, e o Fernando Diniz o Pedrinho vai se reunir com o Fernando Diniz amanhã, né? Para uma reunião para botar aí, ver se ele vai de fato assumir o Vasco ou não. Tá bom, pessoal? Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.